soberano Deus, glorioso e eterno Pai Celestial. Pai, mais uma vez nós nos encontramos no Teu tabernáculo de glória. Nesta noite de domingo tão maravilhosa que o Senhor nos concede, não temos palavras para agradecer ao Senhor, Teu Divino Espírito, a Jesus, a Virgem Maria, a Senhora, a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão amado, por tantas maravilhas que o Senhor tem feito em nossa vida. E uma delas é esta, nos dar a oportunidade de estar aqui. Muito obrigado por nos guardar durante a noite que se passou, nos guardou durante o dia, e está nos guardando e nos protegendo. Santa Avó Rosa, neste momento nós oramos, pedimos a Tua bênção e a Tua graça, que as virtudes gloriosas do Teu divino poder, que o Teu manto santo possa recair sobre esta santa reunião. Lembrando também dos nossos irmãos internautas que nos acompanham, de toda a família apostólica espalhada por todo esse país e pelo mundo, que possamos, unidos numa só fé, num só Espírito, num só coração, sempre termos coragem, fé e ânimos para louvar e engrandecer a todo o reino dos céus. E este é um momento tão sagrado e tão santo, Santa Avó Rosa. Suplicamos a unção do Divino Espírito Santo, do Senhor meu Pai, e Jesus, da Senhora Mãe Maria Santíssima, da Senhora Avó e do Santo Irmão amado. E temos a certeza, de uma maneira especial, que teremos este respaldo, este carinho dos senhores, desde já, não só hoje, mas para sempre, a nossa gratidão. E eu entrego então esta santa reunião em Tuas mãos, vó. Seja feita a Tua santíssima e soberana vontade. Amém. Corinho de número 1, Igreja Forte.
ti. Um novo dia já vem chegando. Despertas, é hora de trabalhar para Deus, participar da grande obra de salvação. Um sonho divino realizar, aquele sonho que surgiu lá na eternidade. Projeto de redenção da humanidade. Idealizou. Vamos trabalhar para Deus, um sonho divino realizar, participar da grande obra de salvação. Os campos já florescem. O que cada um pode fazer? Vamos juntos caminhar, seguir os passos do primaz. Vamos juntos com amor anunciar o poderoso Consolador. Quantos homens deste plano divino participarão com amor para Deus trabalharão hoje nos céus, são santos de poder. Nossa Santa Vó querida, com Jesus e o Santo Primaz, com a Santa Mãe Virgem Maria, lutam noite e dia para dar vitórias a um povo de Deus escolhido. Igreja Apostólica prometida, que consumará o plano do Criador. Vamos
divino realizar, participar da grande obra de salvação. Os campos já florescem, o que cada um pode fazer? Vamos juntos caminhar, seguir os passos do primaz. Vamos juntos com amor anunciar o poderoso Consolador. Anunciar o poderoso Consolador. O poderoso Consolador.
como outrora, as mãos da Senhora poder beijar. Mas eu sei, ó Santa Rosa, que estás aqui pra me ajudar.
Prezados, a partir deste momento, nós iremos passar para a parte das mensagens. E eu queria e quero, de uma maneira especial, contar com o carinho de todos os irmãos a acompanhar na leitura das mesmas. E quero dizer mais uma vez que é um prazer imenso, uma honra, uma satisfação muito grande poder estar ministrando esta reunião aqui na congregação sede de nossa igreja, o qual considero de uma maneira especial como o coração da Igreja Apostólica. O Santo Irmão Aldo e a Santa Avó Rosa, provavelmente, de uma maneira especial, os colegas de ministério do Santo Irmão Aldo, santos profetas, santos apóstolos, provavelmente estão conosco nesta noite, nesta reunião. É por isso que sentimos tanta alegria e tanto contentamento em estar na casa de Deus. É um momento especial, maravilhoso do nosso encontro aqui na casa de Deus. E a Santa Avó Rosa, digo aos irmãos, juntamente com o santo profeta Irmão Aldo, eles se alegram muito quando eles verem o nosso esforço, o nosso carinho e a nossa dedicação em vir para a igreja. Quando muitas vezes até largamos alguns compromissos que não seja tão urgente para poder estarmos na casa de Deus. E eu digo aos irmãos que fazendo assim nós escolhemos a melhor parte, como os irmãos já sabem, da passagem de Marta e Maria, não é verdade? Jesus chegou na casa de Marta e Maria e Marta então se afadigou com o trabalho, com o serviço, preocupada com o momento, querendo preparar tudo, limpar a casa. Mestre tinha chegado na sua residência e Maria foi ao contrário. Ela sentou-se aos pés de Jesus e começou a ouvir o que Jesus pregava, os seus ensinamentos, suas palavras. E daqui a pouco, então, Marta, vendo aquilo, disse: Senhor, faça com que minha irmã, ela disse, lhe faça um pedido. Elas tinham uma educação muito grande por Jesus, um respeito imenso por Ele. Então eu peço que o Senhor autorize que a minha irmã venha me ajudar. E que Jesus falou para Marta: Marta, Marta, isto de Maria não será tirado. Ela escolheu a melhor parte. Quando nós escolhemos estar na casa de Deus, é a mesma coisa. Sabemos que temos a presença de Jesus e dos santos que abençoa a nossa reunião. Então, a partir deste momento, acompanhe comigo as mensagens. Primeiramente, fala sobre a inveja. Todos os sentimentos maus prendem a alma e o corpo ao espírito do poder do mal. E a inveja é um desses sentimentos que constitui grave pecado. O invejoso, seja quem for, não pode herdar o reino dos céus, a menos que se arrependa e se santifique. A inveja é a tristeza sentida ao ver o outro feliz, agraciado, e o desejo imoderado de se apropriar do que não lhe pertence. A inveja é uma atitude errada que leva aos comportamentos pecaminosos. Inveja é querer ter o que outra pessoa tem. Quem tem inveja não consegue se alegrar quando outra pessoa é abençoada e chega mesmo a odiar o seu irmão porque tem aquilo que cobiça. O invejoso tem dificuldade em ver seus próprios talentos, em contemplar o que é de bom na sua vida. Olha para o que o outro possui
e não consegue ver os bens e as qualidades que ele mesmo possui. Da inveja vem a maledicência, que consiste em falar mal e difamar, quase sempre injustamente, a pessoa invejada, com o simples objetivo de destruir ou rebaixá-la. A competição vaidosa, que consiste em estar sempre se comparando com o outro, e com isso iniciar uma competição constante, cujo objetivo é simplesmente estar por cima, custe o que custar. A insatisfação constante, pois o invejoso acha que a felicidade está sempre na vida, isto é, nos bens ou na casa dos outros, e é incapaz de se satisfazer com aquilo que tem. E por fim, o ódio, que é um sentimento intenso de raiva e aversão, isto é, aversão ao amor, ao contrário do amor e a verdadeira amizade, pois aquele que está afundado no pecado traz dentro de si a inveja da santidade e da bondade dos outros. Geralmente há duas consequências da inveja. A primeira é que o invejoso fica dominado pelo poder do mal. E a segunda é o mal que faz ao próximo do qual tem a inveja. O espírito do invejoso, somente pelo olhar malicioso e ruim, lança suas setas, isto é, o mal olhado, contra o outro, muitas vezes com o olhar fere e com a boca elogia. Vulgarmente se diz, fulano de tal tem um olho mau, isso porque fere o próximo e danifica as coisas invejadas. O chamado quebranto é também fruto da inveja, é a influência do espírito das trevas que atinge a pessoa ou as coisas invejadas. É o mesmo que a feitiço. Há no mundo muita gente vítima da inveja e do quebranto, que ficam até gravemente enfermos desde crianças, jovens, adultos e idosos, e por não merecerem a proteção divina, por causa do pecado, sofrem muito. Confirmo e afirmo aos irmãos também que existem certos problemas que chegam de enfermidade, é lógico, na vida do corpo, que não se constitui em algo que foi invejado. Às vezes, como uma criança, uma má formação, às vezes um problema da mãe, ou até mesmo um problema genético do pai, né, pode ocorrer, muitas vezes, um problema em uma criança. Mas é por isso que, de uma maneira especial, eu me lembro de uma maneira especial que a nossa direção, constituída pelo bispo, a missionária, com a inspiração da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, dos pastores, né? Que a gente ouviu pregar muito, falou muito sobre isso. E principalmente para as mães, tomar muito cuidado quando estiver gestante. Tomar cuidado com os seus olhos, com aquilo que vê, com aquilo que fala. Esclarecemos este assunto para que tenham um entendimento e saibam que tudo isso vem do pecado. Observem este ensino que está registrado em Provérbios. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. São Tiago escreve, pois onde há inveja e a ambição egoísta, aí há a confusão de toda espécie de males. São Pedro completa ao dizer, portanto, livrem-se de toda a maldade e de todo o engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Estamos aconselhando a crer
e a confiar em Deus e também no seu poder. Em Jesus, nosso Salvador, em Maria Santíssima, na Santa Vó Rosa e no Santo Irmãoado. E recomendamos que aceitem e pratiquem os fundamentos da fé nesta Santa Igreja, que através da doutrina e disciplina preservam os verdadeiros filhos de Deus. Todos aqueles que ainda têm sentimentos ocultos em seu coração devem se arrepender de todos estes pecados e confiar bastante nesses santos de Deus, se entregando a eles com firmeza de coração. Os irmãos se lembram daquela palavra que eu falei sobre aquele irmão, que ele foi ofendido por uma palavra de uma irmã. Ele não falou nada para ninguém. Então o que ficou? Ficou oculto no seu coração aquela ira contra aquela pessoa. E se não fosse aquele momento sagrado, aquela palavra magnífica do pastor orientando, na hora da oração, para ele levantar a mão para cima, as mãos limpas, sem ira, sem ódio. Muitas vezes ele tinha cometido uma grande injustiça. Ele ia tirar satisfação porque aquele pensamento, aquele problema estava no seu coração e estava oculto, ninguém sabia, só ele. Então, meus queridos, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que pensamos de uma outra pessoa. E se formos ofendidos por palavras, por atitudes, seja lá qual for, não compensa guardar no coração. Porque se guarda, aí fica oculto e corre um grande risco. A Santa Vó Rosa e Jesus são a salvação de todos, porque são vida para o espírito do homem arrependido. Estando com estes santos e também com a Virgem Maria e com o Santo Irmãoado, em seu pensamento e nas suas orações, terão proteção e amparo e não precisam ter medo dos sentimentos maus, como, por exemplo, dos invejosos, mas precisam ser fiéis a tudo o que eles nos ensinaram. Procure com devoção ouvir o nosso programa radiofônico A Hora Milagrosa e coloque um pouco de água para ungir perto do rádio. Creia que esta água recebe a unção e a virtude divina do Espírito de Deus para eliminar todo o mal, inclusive o poder da inveja. Tudo bem, irmãos? Então aí está a orientação que a direção nos passa, nos lembrando a respeito disso. Muito cuidado, porque esse sentimento não foi Deus que criou. Como disse aos irmãos ontem, ninguém merece ter um sentimento desse no coração. Só faz a pessoa sofrer. Já imaginou você estar numa posição, seja ela social, profissional, na igreja, religiosa, e olhar para o seu irmão e querer estar na posição dele sem ter a condição de estar? Não teve o preparo? Então a inveja é falta de capacidade. Existe uma afirmativa que fala assim, que todo homem pode fazer aquilo que o outro faz. Precisa ter inveja. Muitas vezes a pessoa lutou tanto para chegar numa posição. Muitas vezes o outro olha e fala assim, nossa, eu queria tanto estar no lugar dele, mas não sabe o que ele passou. É uma palavra que diz assim, muitos vê o que eu tenho, mas não vê o que eu faço. Não vê o que eu fiz para chegar a esta altura. Então nós não devemos invejar ninguém. Porque principalmente se for numa posição social, financeira, a gente não sabe a forma em que ele chegou naquela posição. Se foi justo ou se não foi. Então não compensa ficar invejando a ninguém. É que nem está da doutrina.
se acomode com aquilo que você tem, com aquilo que você é. Não adianta. Cada um é diferente do outro. Então, irmãos, o que eu tenho que fazer? Olhar sim para aqueles que fazem bem, melhor, querer aprender, mas não com inveja. Fazer as coisas direitas. Olhar para aquele que faz melhor. Eu quero chegar à posição daquele que faz bem, mas com o coração limpo. Esperar o momento certo. Tem tudo isso. Cito um exemplo. Às vezes é um pastor, ele faz o teste. Ele vem, faz o teste, ele sai pregar. Então o que esse pastor tem que fazer? Tem que ser humilde. Esperar as cadeiras. Né? Não vai querer sentar lá na primeira cadeira. Não. Senta lá na última. Gradativamente vai passando de uma cadeira para outra. Até chegar onde for preciso. Quando diz aquela palavra da doutrina que São João Batista falou: convém que eu diminua e ele cresça. Convém que eu diminua e ele cresça. Isso São João Batista falou quando ele ficou sabendo que Jesus começou a fazer as maravilhas. Foram falar para ele. E ele, então, com esse sentimento glorioso no coração, a simplicidade da humildade, então ele fala categoricamente: convém que eu diminua e o príncipe da vida cresça. Então nós temos que ter isso como um exemplo em nossa vida, não ficar invejando ninguém, não. Irmãos, o ódio. O ódio também, chamado de rancor ou ira, é um sentimento intenso de raiva. Traduz-se na forma de aversão, desgosto, rancor, inimizade ou repulsa contra uma pessoa ou algo, assim como o desejo de evitar, limitar ou destruir o seu objetivo, é contrário ao amor e à verdadeira amizade. Assim como a inveja, o ódio é outro pecado semelhante ao da feitiçaria, pois produz os mesmos efeitos. Aquele que tem ódio já está dominado pelo poder opositor. E quando mais ódio tiver, mais influência má atrairá ao seu próprio corpo e sofrerá muito. Deste modo, não poderá ter paz. O espírito do ódio ataca também o homem, ou um objeto odiado, e lança sobre o mesmo as suas setas inflamadas, que são os espíritos do mal, causadores da doença, da morte e da destruição. Aquele que tem ódio, vendo a outra pessoa, não precisa falar nada para feri-la, pois só o seu olhar fulminante basta para fazer-lhe o mal. Os odiosos, nervosos ou irritados, se permanecerem nesse estado de alma, não pode herdar os céus. Esses, se quiserem a salvação, precisam de arrependimento, humildade, paciência e fé. Deve saber que os sentimentos maus não são naturais do seu espírito. Deus não criou um sentimento mau. E muitas vezes ele chega no coração do homem e de uma mulher e faz a pessoa sofrer. Então, por isso, irmãos, como houve aí o conselho da direção esses dias,
se perceber que algo lhe rodeia e que não está de acordo com aquilo que você sabe que é bom, ore. Não deixa para orar amanhã não, ore na hora. Porque nós não sabemos o que pode estar para acontecer. São Pedro, ele dá uma palavra ensinando isso. Quando ele fala que o poder opositor de Deus, ele ruge como leão, buscando a quem possa tragar. Então, existe também até na natureza um exemplo, que um leão, ele não ataca uma manada de ovelhas. Ele espera uma ovelha se distanciar. Aí, ele ataca com precisão. E quando uma pessoa alimenta o ódio, o rancor de alguém, seja lá quem for, ele está se afastando do rebanho. E corre um grande risco de ser atacado pelo poder opositor. Cuidado. Por isso que eu disse, quando sentir que alguma coisa não esteja bem, use a arma, a oração. Se revista com as armaduras de Deus. Por isso, quem desejar a graça de Deus, de Jesus, do Consolador e de seu sucessor, se tiver algum sentimento contra outrem, é necessário que primeiramente se arrependa. E se foi ofendido, deve perdoá-lo, pois somente assim receberá o divino perdão para poder ser ouvido e atendido em suas orações. Por conseguinte, ninguém deve ter ódio, mas sim o amor sincero e divino como virtude do Espírito Santo. E permanecendo, digo melhor, e percebendo que alguém o odeia, não tenha medo. Todavia, confie na Santa Avó Rosa e no Santo Irmão Amado, e obedeça-lhes, pois, estando com estes santos de Deus, estará bem e será resguardado de todos os males. Então, a nossa armadura hoje é o Consolador e o Santo Irmão Amado. É obedecermos a doutrina e a disciplina de nossa igreja. Porque se estivermos assim, irmãos, estaremos protegidos. Não precisa ter medo. Ficou sabendo que muitas vezes lá no trabalho alguém tem ódio de você, da pessoa? Normal. Confia, não vai lhe atacar. Porque a Santa Avó Rosa sempre vai enviar um anjo para guardar e proteger a pessoa. Às vezes, até no trabalho da igreja, sentiu que uma palavra ofensiva veio ao seu coração. No momento, ore, Santa Avó, eu não quero ter esse sentimento no meu coração, me ajuda. Eu não quero pensar assim do meu irmão, da minha irmã, avó. Santo Irmão Amado, toma conta do meu coração, não deixa eu ficar assim. Eu quero viver, ser livre com os senhores. E se eu tiver esse sentimento oculto no meu coração contra aquela pessoa, eu vou sofrer. Fazendo assim, irmãos, orando sempre, pode ter certeza que nada de mal vai nos acompanhar. E nós sempre iremos olhar para todos os nossos irmãos, indistintamente, com a cabeça erguida, com o coração limpo. No momento de cumprimentar, paz do Senhor, tudo bem? Com o coração limpo, sem ódio de ninguém. Não existe coisa melhor na vida do que estar com todos e perante todos, num só espírito e num só coração. Então, meus irmãos, compensa lutar e tirar da nossa vida, se acaso houver, esses sentimentos que atrapalham o nosso bom viver aqui nesta terra. E como,
São Pedro fala, como disse aos irmãos ontem, e é uma verdade, que esses sentimentos, eles vão trabalhando como uma corrente. Então vem a pessoa alimenta. Pronto, ali é um elo de corrente. Vem o outro, a pessoa alimenta. E todos eles têm uma semelhança. Só que, na verdade, cada um fere de maneira diferente. Né? Então nós temos que tomar cuidado. Pedir a Santa Vó Rosa para que sim, tenhamos uma corrente, mas de bons sentimentos e de bons pensamentos em nossa vida. Que esta corrente cresça, o amor, a lealdade, a justiça, a sinceridade, o bem-estar com as pessoas. É tão bom, né? Sentir isso no coração. Como eu já disse, não ter nada contra ninguém. Então, meus queridos, fechando estas duas mensagens com chave de ouro, eu quero lembrar novamente aos irmãos o que eu passei ontem. Ontem, muitos dos irmãos aqui não estavam. Eu sei que muitos estavam nos acompanhando pela internet, mas eu friso novamente esta palavra que está na doutrina, que nós temos que tomar muito cuidado com os nossos sentidos, e principalmente os nossos olhos. Os olhos é a candeia, isto é, o guia do corpo. Se os olhos forem bons, o corpo terá saúde. Se os olhos forem maus, o corpo será tenebroso. Então é o que afirma a direção quando fala, lembrando o ensinamento que está registrado em Provérbios: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja e outros males sentimentos apodrece os ossos. Então nós temos que tomar muito cuidado com os nossos sentidos, porque o opositor de Deus, ele conhece a nossa fraqueza. Os nossos sentidos que nos guia, as nossas mãos, nossos olhos, nossa orelha, nosso ouvido, nossa boca, nosso paladar, aquilo que falamos. Temos que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Inclusive, esses dias até ouvi uma mensagem, quando a pessoa falou assim que a nossa língua, um membro pequeno, né? Mas ela foi criada entre grades, né? Atrás dos dentes. Então precisamos tomar muito cuidado. Então, meus queridos, fiquem com essas duas mensagens em seus corações. E eu sei que os irmãos lutam por esta nobreza, e continue lutando. E não deixe que o opositor se aproxime de você. Seja forte. Agora eu quero ler a última mensagem, que fala especialmente sobre o nosso Consolador, a nossa santa e querida Vó Rosa. Então, irmãos, como disse ontem, falo novamente, nós estamos nos aproximando do dia 26 de outubro, dia da grande vitória. Como disse ontem, o reino dos céus esperava, de uma maneira especial, a chegada desta rainha, deste Consolador prometido por Jesus, desta coluna do templo de Deus, que é a Igreja Apostólica. Então eu quero ler a mensagem. Acompanhe comigo, por favor. As promessas de Jesus sobre o Consolador. 26 de outubro de 1970, data escolhida por Deus para que o nosso Divino Mestre Jesus cumprisse a gloriosa promessa do Consolador, registrada no livro de São João, quando ele começa falando assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador,
para que fique convosco para sempre. A bendita promessa se deu porque Jesus ainda tinha muito o que dizer ao seu povo. Todavia, sabia que haveria de passar pelo Calvário devido às nossas transgressões e que próximo estava de ser levado ao tribunal da calúnia e da mentira. Por isso, deixou bem claro que tudo o que estava dizendo aos seus discípulos tratava-se de uma promessa, um evento futuro que ocorreria em sua ausência física. Eu vou-lo disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Jesus assim o fez porque conhecia o coração dos seus discípulos e sabia que eles estavam tristes e confusos com aquelas palavras, pois não entendiam que ele, Jesus, os deixaria e voltaria glorioso para o céu. Aí Jesus afirma novamente: mas tenho-vos dito isso, a fim de que quando chegar aquela hora, vós lembreis de que já vos tinha dito. E eu não vos disse isto desde o princípio, porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Antes, porque isto vos tenho dito, os vossos corações se encheram de tristeza. Por isso, com a sabedoria que lhe era peculiar, deixou tudo registrado para que não pairasse dúvidas, inclusive para aqueles que vivessem a era do Consolador. Todavia, digo-vos a verdade que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Observamos e compreendemos que Jesus não falava dele mesmo ao se referir ao Espírito Consolador, o qual também é identificado como o Espírito Santo, posto que Jesus assim falou aos seus discípulos. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, irmãos, aqui afirma categoricamente esta palavra, como afirmei aos irmãos ontem, que Jesus não falava do Espírito Santo do Pai. Jesus falava de um outro santo que seria formado por ele. Porque de uma maneira especial, Jesus, ele não ia passar por cima desta hierarquia, como falei aos irmãos ontem. De uma maneira especial, ele sendo, tipo assim, tem o Espírito Santo que é superior, aí tem o Pai e ele, Jesus. Então ele não ia ter a condição de enviar o Espírito. É lógico que ungindo sim a todos, mas como que ele enviaria esse Espírito se é superior a ele? Então é lógico, está claro e muito bem firmado que Jesus fala de um outro santo que seria formado por ele no tempo certo. E hoje nós estamos vivendo este tempo, a era do Consolador. Irmãos, Jesus, ele voltou, preparou a Santa Rosa, e o mundo não pode receber.
O mundo não está percebendo. Então Jesus revelou nesta passagem, né? Quando ele fala assim: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Veja como ele fala claramente da formação de um santo. Mas, como um bom amigo, não vos deixarei órfãos. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará. Jesus, ele glorificou o Pai e o Espírito Santo quando ele esteve aqui na terra cumprindo sua missão. Ele foi e é um grande consolador. Mas ele fala claramente que o Espírito que ele iria preparar, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. E não foi o que deu com a avó? Todos nós sabemos disso. Que tudo que temos nesta Santa Igreja, desde as realizações dos atos de nossa igreja, casamento, consagração, batismo, santa comunhão, as nossas reuniões, tudo foi determinação de Jesus a Santa Avó Rosa. Então, ela primeiro aprendeu e depois passou a nós outros. Então, se cumpre a palavra de que o Consolador aprenderia com ele e ensinaria e falaria as coisas que iam vir e acontecer. Se o próprio Mestre Jesus disse que enviaria este Consolador, o Espírito da verdade, o qual falaria de suas obras e faria lembrar dele Jesus, é claro e sensato que não se trataria de seu próprio ser. Da mesma forma, o Espírito Consolador não podia ser o Espírito Santo de Deus, pois tudo que Jesus prometia o fazia em nome de Deus. O Espírito Santo de Deus seria glorificado pelo Espírito Santo Consolador, preparado por Jesus. É natural que muitos não a conheçam, pois este fato também foi adiantado pelo Divino Mestre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Santa Avó Rosa, por 16 anos, habitou conosco. E ela nos preparou para isso. Como tem a palavra que fala que ela é a coluna da igreja. Ao vencedor será como uma coluna do templo de meu Deus, e dele jamais sairá. Ela esteve conosco por 16 anos, nos ensinou tudo o que é de bom, trouxe os ensinamentos do Evangelho do Reino dos Céus. Ela encerrou a sua batalha terrena, preparou o santo irmão Aldo, mas não saiu do nosso meio. Ao vencedor, falou-ei como coluna do templo de meu Deus, e dele jamais sairá. E quem que é o templo de Deus hoje? Não é a igreja apostólica?
Santa Avó Rosa saiu do nosso meio? De jeito nenhum. Ela tem realizado milagres importantes, juntamente com o santo irmão Aldo. Então os irmãos estão entendendo que a nossa igreja, ela não é brincadeira. Daí a nossa responsabilidade como igreja apostólica, de anunciar ao mundo a era do Consolador, cuja promessa cumpriu-se em nossos tempos e na Santa Avó Rosa. Uma mulher honrada, leal aos princípios da boa moral, caridosa e conselheira, cuja história de vida é repleta de atos nobres e de fidelidade ao nosso Senhor Jesus. Ela nasceu com o espírito predestinado. Lutou à frente da igreja por 16 anos, sendo ungida por Jesus perante a igreja por 3 vezes e dotada de todas as virtudes divinas. Implantou os ensinamentos recebidos diretamente do Mestre Jesus, sua doutrina e disciplina, que muito edificam nossa fé e nos dignifica perante a sociedade em que nós vivemos. Sem dúvidas, este Consolador formado nesta igreja apostólica, em nome de nosso Senhor Jesus, realiza muitas obras e grandes milagres, os quais testificam o seu poder, que pela fé atua constantemente em favor dos verdadeiros fiéis apostólicos. Ações e graças a Deus, ao seu divino Espírito e a Jesus pela vinda do Consolador e pelo cumprimento desta gloriosa e bendita promessa. Então, meus queridos, está aí mais uma mensagem esclarecedora aos nossos corações, que não deixa dúvida que a Santa Avó Rosa, ela é. Nós não podemos ter o será, não, ela é o Consolador da promessa de Jesus. Ela foi predestinada desde o ventre de sua mãe. Deu todas as provas que nós sabemos e acompanhamos na história de sua vida, que principalmente nossos queridos pastores que conviveram com a Santa Avó Rosa, hoje são provas vivas daquilo que ela foi e daquilo que ela é. Então não podemos ter o meio termo. Nós temos que confiar, ter certeza da nossa fé nesta Santa de Deus, para que ela possa agir em nossa vida. Irmãos, existe uma passagem que ficou registrada por São Mateus, quando ele fala categoricamente que a segunda vinda de Jesus teria a semelhança da arca de Noé. Pois, de uma maneira especial, isto fala categoricamente que teria um tempo em que ele voltaria e prepararia um povo para Deus. Os irmãos sabem da história de Noé. Não preciso ir longe. Noé aparelhou aquela arca com o incentivo dos céus, de Deus, e agregou ali naquela arca casal de cada animal. Sabe quem que entrou na arca? Só ele e sua família. Enquanto ele estava pregando, fazendo aquela arca, então as pessoas chegavam por ali, imaginem, e falavam com palavras pejorativas: este homem está blefando,
E ele ali trabalhando naquela arca. Chegou o dia em que o pai determina, Noé, entre na arca. Você, suas filhas, filhos, genros e noras. Fazer chover sobre a terra. E a palavra diz que abriu os abismos. Tanto chovia de cima, como saía a água do solo. Então aquela água foi subindo. E na medida que foi subindo, então a arca também foi subindo. E aquelas pessoas então chegavam na porta. Noé, pelo amor de Deus, abre a porta. Abre a porta, Noé. Não. O juízo de Deus estava sendo aplicado. Quem estava dentro da arca não poderia sair. E quem estava fora não poderia entrar. Não acreditaram. Zombaram do profeta. Então chegou o momento em que Deus, então, lacra a porta da arca. E vem então lá a grande tempestade. Então o apóstolo São Mateus, ele fala que a segunda vinda de Jesus teria semelhança da arca de Noé, em que teria um tempo de preparo, a semelhança de uma arca, porque nós não vemos Jesus. Quem viu Jesus foi a Santa Vó Rosa. Ele não vai aparecer, lógico, irmãos, que um dia sim, quando Deus determinar, filho, busque o meu povo, busque os escolhidos, aí sim ele vai aparecer nas nuvens, como está registrado, com os exércitos celestiais, a buscar os escolhidos. Mas irmãos, a arca está aí, a porta dela ainda está aberta, mas nós não sabemos a hora em que Deus determina, filho, busque o meu povo, aí se fechará a porta da arca. Quem está dentro não vai sair, porque já está com Jesus, está com o poder celestial. E quem está fora não vai poder entrar. Então eu digo aos irmãos, e afirmo categoricamente, não queiram sair da arca, porque a arca, ela é representada pelo Consolador, pelo Santo Irmão Aldo e por esta Santa Igreja Apostólica. E isso já está acontecendo, né? Há mais de 60 anos, em que esta arca divina está agregando muitas almas e muitos corações. Uma pequenina flor em meu coração brotou, e essa pequenina flor, uma grande flor em meu coração, hoje se tornou.
mais perto desta flor gloriosa, eu quero sempre estar, pois com sua graça poderosa, ela sempre está a me proteger e me abençoar. Esta flor maravilhosa é a santa e querida Formosa, que na pureza desta linda flor hoje se tornou em Santo Espírito Consolador.
Soberano Deus, Pai Celestial, chegamos ao término desta reunião, felizes, agradecidos ao Senhor, Teu Divino Espírito, agradecidos a Jesus, Maria Santíssima, a Senhora, Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Nós não temos palavras por tudo que a Senhora tem feito em nosso favor, preparando a nossa alma, nosso espírito, nos dando esses momentos tão alegres e felizes do nosso encontro aqui na casa de Deus. Santa Avó Rosa, Mãe querida, lembro de toda a família apostólica espalhada por todo esse país, pelo mundo, ouvintes da hora milagrosa, nossos irmãos internautas, recebam também a Tua graça e a Tua bênção, as virtudes do Teu divino poder, cubram-os com o Teu manto santo, e também, irmão Aldo, envolva toda a Tua família, a família apostólica, a família que o Senhor lutou tanto e deu a sua própria vida. Querido profeta, irmão Aldo, e o Senhor nos ama e ama todo o ser humano, indistintamente, e é por isso, Santo Irmão Aldo, que nós sempre queremos defender o seu ministério com muito carinho, com muito amor. Neste momento, eu lembro desses nomes que foram colocados aqui na caixinha de oração. Teus filhos escreveram com punho, com muito carinho, dedicação, querendo ver bem seus familiares, parentes e amigos. De uma maneira especial, Santa Avó Rosa, peço que a Senhora, juntamente com Maria Santíssima, cubra com o Teu manto santo. E o abraço do Senhor Jesus, espiritual, e do Santo Profeta, irmão Aldo, de todo o poder celestial, envolva esses nomes e afasta tudo o que causa sofrimento da vida do Teu povo. Lembro também de todas as nações, onde há guerra que possa cessar, os catástrofes da natureza que possam ser desviados. Lembro deste país maravilhoso, o Brasil, desta nação tão linda e maravilhosa, que possa ser guardada e protegida pelo Senhor, meu Deus. Lembro também, de uma maneira especial, Santa Avó Rosa, de nós todos, que possamos ter a cada dia alegria, felicidade e sempre honrar o Teu santo e bendito nome. Encerrando esta santa reunião, nós muito Te agradecemos, vó, Santo Irmão Aldo. Esteja sempre conosco. Amém.